César? Aqui estou, Márcio Roberto, mas ainda não apareceu aqui. Agora Ah, sim. ah, agora foi. Boa noite. E aí, boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo em paz. Estou com a voz meio estranha aqui, mas vamos lá, vamos lá. Não sei o que, acho que Tá com dor de garganta? não dói, mas não sei se foi um sonho. Eu cantei numa banda de rock 3 horas e fiquei Ah, sem voz, não sei o que aconteceu. pode ser. É plausível. Bom, vamos lá então, né? Sem mais delongas. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 137. E o episódio de hoje é Finito e Infinito. Essa é a temática que nós temos hoje. É bem desafiador esse tema, cara, porque ele é bastante especulativo, né? Mas ele lida com algumas questões incômodas que eu já, inclusive, testei com algumas pessoas e elas têm uma grande dificuldade em se manter na conversa após chegar nesse ponto. Então, elas logo desistem, ou, isso é muito ruim, eu não consigo ir mais além, não, e voltam a algum ponto anterior da conversa, ou simplesmente desconversam. Mas essa é a ideia da contraposição da condição finita, né, que é a nossa condição normal, para a concepção de algo infinito. A gente tem muitas dificuldades em conceber, seja do ponto de vista do tamanho do universo em termos físicos mesmo, né, as dimensões astronômicas, que passam a ser algo... acho que a mente consegue ir até um certo ponto, mas depois disso fica algo muito efêmero, uma coisa muito assim, sem substância. Mas também do ponto de vista filosófico, do ponto de vista ontológico, né, na tentativa de entender aquilo que a realidade é, também há essa dificuldade em ir muito além, né? Então é mais ou menos nessa área que eu quero surfar hoje, ou pelo menos tentar surfar nesse ponto em particular, que é a concepção do infinito, né? E eu também avalio que isso é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para abraçar a ideia do idealismo metafísico, né? Porque essa é a ideia, né, original, que, aliás, originalmente falando, não tem nada a ver com assim, não é que não tem nada a ver, mas assim, é muito antiga, né? Que é a concepção de uma mente cósmica, né, que deu origem a tudo, né? Então, aqueles mais voltados para a condição do paradigma materialista, o iluminismo, vão dizer que isso é simplesmente uma crença milenar, né, de um povo lá do Vale do Indo, que não tem nenhuma consistência, né, e que, obviamente, vivemos dentro de um mundo material, através de uma grande explosão. Enfim, algo bastante palpável, né, que teria um começo, um meio e necessariamente um fim. Porém, qual que é o problema? Até o próprio Big Bang, né, que começou através de um ponto infinitivamente pequeno, né, explodindo, dando origem a tudo que nós conhecemos, não pode ter surgido do nada, né? Então, esse é um ponto bastante problemático, inclusive, para, né, as teorias que existem hoje, né? Essas ficções muito, muito convenientes que nós acabamos adotando para explicar a realidade ao nosso redor, de que há esses becos sem saídas, que simplesmente é assim e acabou, né? Não consegue se explicar, além, obviamente, existem muitas pessoas trabalhando nas fronteiras dianteiras da ciência, tentando entender o que aconteceu antes do Big Bang. Teorias não faltam, mas, de qualquer maneira, não existe nada oficialmente aceito nesse sentido, né? Então, eu acho que, para que a gente consiga realmente navegar assim de uma forma mais confortável dentro do idealismo metafísico, a gente teria que entender um pouco mais o que seria essa questão do infinito, né? E como é que a gente pode lidar com essa concepção, estando na condição finita, né? Então, esse é o desafio. Eu já passo a bola para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos embora. Legal. Bom, eu espero conseguir ir além desses seus amigos que não conseguiram ir muito longe. Eu espero conseguir, pelo menos, tentar a gente preencher o espaço aqui. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que é compreensível que as pessoas tenham dificuldade para esses conceitos. Que, até cognitivamente, às vezes é difícil apreender esse tipo de coisa. Mesmo numa, quer ver uma coisa básica? Você estava falando agora, eu estava lembrando de algumas coisas. Quantos números existem entre 0 e 1? Infinitos. E é muito complicado a pessoa perceber, mas como assim? Entre 0 e 1 tem meio, não, metade de meio, 0,25, metade de 0,25. E você pode ir infinitamente. É muito difícil para as pessoas perceberem isso.
Ainda mais quando elas pegam coisas materiais. Eu tenho nada, depois eu tenho uma unidade, depois eu tenho 2 unidades. É bem difícil de aprender. Por outro lado, pegando o gancho que você falou, joga-se na mão de Deus, Alá, o profundo, seja lá o quê, a ideia de infinito e eterno. E deixa lá e não vamos questionar muito isso porque fica complicado, né? E é conveniente. Está lá, acima, tá acima das minhas esferas de compreensão, que eu acho que é interessante também deixar aí. Porque conversar sobre isso é necessariamente especular. Sim. Especular. E você pode especular com um jogo de palavras que a gente gosta muito. A gente pode especular com E minúsculo ou com E maiúsculo. A gente gosta de tentar especular com E maiúsculo, isto é, lançando mão de conhecimentos já adquiridos, lançando mão de pensamentos talvez inovadores, possibilidades que foram experimentadas por nós ou por outras pessoas, assim por diante. Não ficar só chutando, né, de uma hora para outra. Mas eu acho que é difícil para a maioria das pessoas mesmo tentar conceber isso e trazer para a realidade agora. Além de tudo, é assustador, porque a lembrança de que a gente é finito, que tudo ao redor tem começo, meio e fim, tem ciclos, não só galáxias, mas o cachorro, o gato, a planta, eu, meu pai, eu mesmo, eu me olho no espelho todo dia, eu estou fenecendo. É normal que as pessoas pensem assim, né? Fica fascinante quando a gente vai, o que a gente vai fazer agora, especular e, veja bem, e se não for exatamente assim? E se for de outra maneira? O que você pode colocar? Mesmo no Big Bang, a partir da singularidade que explodiu tudo, as teorias vão de um monte de coisas, desde o que havia antes do Big Bang, tem várias outras coisas, até o fato de que haveria a grande explosão e depois haveria a grande contração e depois uma outra explosão, um sopro de Brahma, e aí a gente pode ir adiante. Nunca vai estar parado, né? Nunca pode estar parado. Nem a própria singularidade, né? Que ainda é uma teoria. Sim, exato. Eu acho que tem dois aspectos que você mencionou aqui que são muito bons, que dá para a gente puxar, que eu vou tentar lembrá-los de cabeça sem anotar. Vamos ver se eu consigo essa proeza. Eu, como sou mais velho, ó, eu tomo nota, ancião. Vamos lá, vamos tentar. O primeiro, em relação aos números, né, que você mencionou agora há pouco, né, o que existe entre 0 e 1, né, uma infinidade de números. Obviamente que, do ponto de vista da matemática, né, a gente pode começar a pensar aqui, poxa, né, mas deve ter uma hora que isso acaba, né? Só que, cara, a matemática foi criada por nós, né? Antes de tudo, um atributo mental, né? Então, sendo um atributo mental, qual que é a finitude da mente? Ou seja, você consegue estabelecer um limite da consciência, um limite da mente? Como já mencionou em outros episódios aí também, né? Como é que você vai medir, mensurar a mente em metros? Como é que você vai dar peso a uma emoção? Como é que você vai mensurar a velocidade da intuição e assim por diante? São coisas que não possuem fim. Então, da mesma forma, como a matemática se expressa através de números, né? Ou seja, símbolos, que acabamos por criar, definindo quantidades, inerentemente como ideia, né? Isso é um atributo mental e como um atributo da mente, a mente por si só não possui limites, né? Os únicos limites mentais existentes são aqueles da capacidade de processamento ou da capacidade de concatenação de ideias ou da capacidade cognitiva daquele indivíduo que apresenta condições X ou Y. Mas, teoricamente, a mente, do ponto de vista que nós entendemos como uma mente transpessoal, também não possui limite, né? Então, aí dá para fazer essa analogia. Genial, fantástico. E aí a gente abre o leque, né? O que não é criação mental? A pátria, a sociedade, o meu nome, a cor, é tudo, no fundo, é a gente tentando relacionar-se com a realidade perceptível, criando consensos em que a gente possa, em comum acordo, poder trocar ideias a respeito dessa realidade que a gente pode palpar, e a partir daí é tudo criação. E aí haverá muitas dessas coisas que são infinitas. Algumas, um dicionário, fisicamente, ele tem uma finitude, mas a partir do momento que ele foi publicado, já há palavras novas que são agregadas e assim por diante, né? Muito interessante. E sabe outra coisa que me chamou a atenção, que depois a gente pode um dia bater um papo sobre isso? A ideia da métrica que você colocou é bem interessante. Há muitas das coisas que nós criamos, não há métricas, não existem as métricas
físicas que a gente usa. Mas a gente, sem perceber, a gente criou outras métricas. Exemplo, criamos o teste de QI. Ou os psicólogos criaram uma métrica para dizer fulano é borderline, fulano é paranoico, fulano é sociopata, fulano é sadio. Tem uma métrica aí, tem uma métrica, tem uma padronização que a maioria das pessoas consensuou que é assim por enquanto. Até 50 anos, às vezes, não existe esse conceito, daqui a 50 anos, talvez existam outros conceitos. Mas olha como a gente é esperto, a gente cria outras métricas, né? Sem perceber, escapando das métricas físicas, para poder até fazer comparações. Tem razão, mas é uma ideia realmente de você tentar organizar as coisas, né? Que a gente vai chegar também em outros aspectos interessantes a respeito da concepção de espaço-tempo. Mas voltando então ao segundo ponto que você me inspirou aqui a extrapolar, o primeiro em relação ao que há entre o 0 e 1, e o segundo aspecto que você mencionou é o quanto que as pessoas ficam apavoradas com a concepção da finitude, né, de absolutamente tudo, né? Absolutamente não. Deixa eu voltar um pouquinho atrás. De quase tudo, né? Porque a gente fala isso de uma forma muito automática, né, cara? Se começar a parar para analisar em profundidade, tem muitas coisas que não se enquadram nisso, né? Mas voltando aqui, então, eu acho que também tem muita gente que se apavora com o infinito, né? Que é o contraponto, ou seja, o infinito me apavora. Já ouvi algumas pessoas dizendo que, olha, por isso que inclusive escapam, tentam, porque se acham desconfortáveis diante do infinito. Seria melhor que fosse finito de verdade, não infinito. O infinito me causa... É uma coisa que, inclusive, o Bernardo Kessler menciona de vez em quando, que é a sensação o pavor da vertigem do infinito, algo assim que ele menciona. Então, existe esse contraponto também, de muitas pessoas ficarem apavoradas e talvez pela falta realmente de familiaridade com o conceito, ou, porque aquilo, né, tudo que é estranho, ou tudo com tudo aquilo que nos parece misterioso também pode nos causar essa ideia de medo ou de pavor, né? Então, talvez, falando mais a respeito também, a gente consiga diluir um pouco desse medo, desse incômodo ao tentar conceber essas coisas, né? Não que a gente vá resolver, tá? A questão aqui também não é, vamos resolver essa questão do infinito, do finito, e tá tudo certo. No final aqui desse episódio vai estar tudo certo. Não, a questão não é essa, a questão é, vamos explorar, vamos navegar nesse território, né? Se é que é possível, para que as coisas fiquem um pouco mais claras ou um pouco mais confortáveis, assim, digamos, mas não resolvidas, porque eu acho que isso realmente seria muita pretensão da nossa parte. Até porque esse tema é infinito. Mas voltando. Quando você falou do Bernardo Kessler, a palavra que me veio era vertigem, para dar a ideia do que as pessoas sentiriam com o conceito de infinito. A gente, como não está acostumado, de chofre, de partida, parar para pensar nisso, daria essa ideia de eu fico sem chão, né? O que a gente vai tentar fazer aqui é talvez um pouquinho mais fundo, porque muita gente, diante de um desafio qualquer, como é que a gente se comporta? De várias maneiras possíveis. Eu vou encará-lo, eu vou fugir dele. Posso, de várias maneiras. A gente está tentando aqui encarar usando as ferramentas que a gente tem, que hoje são essas. Acho que você concorda comigo. Hoje a gente tem um grupo de ferramentas mais abrangente do que tínhamos há 10 anos. E se continuarmos espertos, daqui a 20 anos teremos, se estivermos vivos, teremos mais ferramentas para poder conversar mais coisas. E é um processo ad infinitum. Você está sempre colecionando coisas. Mas eu entendo a vertigem, eu entendo a sensação de, puxa, nunca... Sabe aquela coisa? Nunca parei para pensar nisso e muitas pessoas nunca mais voltam nesse assunto. Mas outras, vamos atrás, vamos tentar ver o que tem atrás. Porque requer profundidade, requer questionamento, requer revisão de conceitos, requer buscar perspectivas diferentes, talvez nunca vistas antes. Mudança de estruturas, e não é para qualquer um, a gente sabe disso. Pode ser desestabilizador. Sim, e você mesmo mencionou uma frase que faz muito sentido para o contexto daquilo que estamos tentando desenvolver aqui, que é a questão do estar sem chão,
eu acho que cai como uma luva nesse debate que nós estamos tendo agora, porque a ideia do infinito é justamente de tirar o chão, né? Ou seja, aquilo que você possui como referência de real, né, que é a narrativa contada dentro de um contexto terrestre, dentro de uma cultura que está dentro de um continente, de um país, de uma família, tudo isso vai embora. Porque todas essas coisas são finitas, obviamente, né? Por mais que algumas durem mais do que outras, né? Questões com cultura, com países, claro, são muito mais abrangentes e duradouros, uma hora ou outra isso aí vai acabar. Então, a partir do momento que você não tem mais esse lastro, né, com aquilo que você acostumou a chamar de realidade, essa ideia de ficar sem chão pode ser realmente muito apavorante, né? E essa que é a ideia da discussão do infinito que pode trazer. E pensando bem, por que ela é apavorante? Poxa, porque se a gente está condicionado a isso desde que nasceu, e a maioria de nós não teve a oportunidade de fazer esse tipo de questionamento, se ele surge de repente, é claro que a gente vai ficar sem referência. Olha só a expressão, sem referência. A gente tá, o chão, a ideia de referência norte, sul, cima, embaixo, a gente tenta situar de qualquer maneira. O que é ficar tonto? Por que ficar tonto apavora? Onde é que eu tô? Eu perdi. O teto virou chão é a primeira coisa. Vá ao espaço. O que é norte, sul, leste, oeste no espaço? Mesmo a nossa representação gráfica no sistema solar, se eu pedir para as pessoas agora, tentem imaginar o sistema solar, a maioria vai imaginar num plano, o Sol, a Terra, como a gente vê nos livrinhos. E não é nada disso, está tudo em movimento, em espiral o tempo inteiro. É até difícil conceber. Exatamente, é bem difícil. Mas esse é o desafio, né, cara? De a gente tentar... É ficar mais próximo possível da realidade que a gente sabe que existe. Então, essa acho que é uma das dificuldades mais primordiais em relação à concepção do infinito, é justamente essa ideia de que tudo tem um começo, um meio e fim, inclusive objetos inanimados, né? Então, você tem estrelas, galáxias, tudo isso tem a sua hora para terminar, embora seja muito diferente da condição humana, né? Mas, dentro do conceito de uma consciência cósmica, nós poderíamos analisar... Newton, se encontra aqui? Ok, Uma parada. Ok. Parou? Uma parada, mas voltou. Foi rapidinho, assim, deu uma pausa rápida. Dessa ideia que surgiu lá no Vale do Indo, né, cara, com o brahmanismo, com o hinduísmo, depois com o budismo, né, de uma consciência cósmica que em um determinado momento teve esse ímpeto por se manifestar na realidade. Então, uma forma que a gente tem de lidar com isso é justamente apelar para algo que já existe, mas a gente ignora por, né, considerarmos muito espertos, né, estamos no ápice ou no pico de algo muito importante, óbvio, né? Quem veio antes de nós não sabia nada, eram simplesmente pessoas desavisadas, né, sem um nível de conhecimento aceitável, mas não, a gente pode encontrar nas religiões do Vale do Indo, né, ou nas filosofias do Vale do Indo, uma proposta interessante que é, antes das coisas existirem, havia o quê? O potencial para elas existirem. E eu acho que isso, muita gente pode ficar decepcionada, que pô, mas caramba, e o potencial vem da onde? Tudo bem, eu confesso que existe essa limitação, inclusive da própria linguagem, né, de você conseguir falar sobre algo dessa natureza. Mas eu fico satisfeito, pelo menos temporariamente, com a ideia de que antes de algo existir ou antes de algo estar manifesto, havia a potencialidade para aquilo existir. E isso me deixa mais confortável, onde em um ambiente ou em um contexto que eu avento ou que eu considero como além das fronteiras daquilo que nós concebemos como algo com começo e algo com fim. Então, eu acho que isso dá uma boa dose para mim de conforto em relação à discussão do infinito, ao considerar que existia o potencial antes de existir a coisa propriamente dita, né? Em todos os aspectos, o universo inteiro, né? Então, eu acho que um sol, uma estrela, uma explosão de uma supernova, uma galáxia em movimento, tudo isso é a expressão de algo que antes disso havia o potencial para estar existindo. Ou seja, se está ali, se está se expressando dessa forma, é porque havia esse potencial para ela estar ali. Então, para mim, isso acaba calando fundo. Então, de novo,
vai ser legítimo que algumas pessoas não se satisfaçam com isso. Vem da onde esse potencial, isso é muito efêmero, etéreo e tal, e é legítimo que seja assim. Vamos tentar pensar em duas coisas. Primeiro, não só no Vale do Indo, toda aquela parte do leste, do que a gente chama de leste do mundo hoje, olha só, até a nossa maneira de falar é leste com relação a nós. E do mapa mundi que nós convencionamos olhar. Eles podem ver de outra maneira. O Kim Jong-un, para ele o mundo, a Coreia do Norte está no centro do mundo e o resto está fora. E é tão legítimo quanto outros. Mas olha que interessante, os próprios gregos, muitas das filosofias gregas, o conceito original de arquétipo eram essas formas potenciais, ideais existentes. Mas vamos lá, vamos especular com E maiúsculo. Da onde viria, porque essa ideia do potencial já existe, como você falou, ela vem de milhares de anos, a gente está retrasando. Nós não inventamos agora, a gente está retrasando agora. O Bernardo Castro não inventou, ele está redescobrindo. Legal, essas pessoas há milhares de anos trouxeram esse conceito, talvez não com esse termo, mas trouxeram esse conceito. Da onde surgiu? Aí fica divertido. Eles tiveram um sonho, fumaram alguma coisa diferente, tomaram alguma substância, ou talvez isso, nada impede, talvez, ou será que eles tiveram uma experiência transcendental, transpessoal, que interpretaram desta maneira e para conseguir entendê-la e passá-la adiante, usaram esses termos. Porque a gente tem que lembrar sempre, é o que a gente bate a tecla aqui, uma civilização pré-moderna não significa que eles eram estúpidos, ignorantes, idiotas e não experimentavam nada. Não, muitos tinham experiências espirituais sólidas, concretas. Cara, e assim, uma grande vantagem que eles tinham em relação a nós, que não tem como a gente não admitir isso, é que eles não tinham smartphones. Eles não tinham mídia social, tinham todo o tempo do mundo para explorar as dimensões interiores, para explorarem as diversas potencialidades da mente humana, né, cara? Coisa que a gente nem para pensar a respeito, porque estamos muito ocupados fazendo outras coisas. Tinham muito menos pressão cultural, eles estavam construindo a cultura, tinha muito menos intermediários entre eles e a experiência direta, né? Isso faz toda a diferença. O que para nós é mais difícil, né? Para nós é mais difícil hoje de conseguir. Bom, deixa eu ver que eu anotei aqui o que mais poderia dar uma enriquecida na nossa conversa. Eu acho que chega uma hora também que fica complicado para a gente, e dá para a gente começar a falar a respeito disso, que é a questão das limitações do espaço-tempo, né? Que para nós parecem intransponíveis, né? Tudo tem uma existência dentro de um tempo específico, que pode variar bastante, mas nada escapa ao tempo, que parece haver esse fluxo, né, do passado para o futuro, né, dentro de uma condição inescapável da condição humana. Porém, o que acontece? Já é sabido, já se está em pleno vapor aí estudos nas fronteiras da ciência, da física, por exemplo, de que essa ideia do espaço-tempo não é mais fundamental. Eles continuam a reconhecer a ideia do espaço do tempo. O Bernardo Kessler menciona que existem, inclusive, alguns físicos modernos que estão trabalhando com equações onde eles desconsideram a existência do tempo, eles tiram o tempo da jogada e as equações continuam a funcionar normalmente. Considerando, então, que a questão do espaço-tempo é simplesmente algo secundário, ou seja, seria um efeito colateral do nosso sistema cognitivo, do nosso aparato sensorial, que, por consequência, origina a ideia de espaço-tempo. Não que o espaço-tempo exista, seja uma condição pré-existente para que a gente navegue na realidade. Então, sendo uma questão secundária, ele alega que é simplesmente um efeito de estar encarnado, ou seja, estamos aqui nessa condição, então a questão da análise ou da percepção da realidade através do espaço-tempo é a condição que existe por questões de limitações do aparato sensorial, da capacidade de processamento cerebral, etc, etc. Porém, uma vez que você morre, você não tem mais essa referência, e aí tanto a questão do espaço como do tempo passam a ser coisas que a gente não considera mais, não leva mais em consideração, porque o contexto é completamente outro. Eu sei que também é maluco pensar assim, mas já existem estudos apontando nessa direção. Não, legal. E eu acredito, eu não vi, eu acho que mais legal do que os estudos, porque, de novo,
a questão das equações. E eu acredito que existam mesmo, mas equações, de novo, vai cair naquilo que você falou no começo, que é sempre bom lembrar. Cai na esfera da matemática, que continua sendo uma criação mental. E nem sempre ela está escorada na realidade que a gente tem aqui. Mesmo todo o aparato da mecânica quântica é genial, mas continua sendo teórico. Né? Responde a uma série de coisas da realidade, mas escapa. Mas vamos tentar ver coisas concretas. Pessoas experimentaram isso. Isso é que é legal. Elas experimentaram isso. Isso que é bacana. Aí depois, como é que a gente coloca nos devidos escaninhos da vida? Que eu acho que é o bacana. Né? Então, vamos lá. O que me ocorreu enquanto você estava falando? Como é que eu posso começar? Para as pessoas imaginarem... Vamos lá. Para essa realidade que a gente tem agora, parece ser necessário espaço-tempo, porque senão, a ideia é minha, senão não haveria mudança, transformação. E é fundamental que exista mudança, transformação e relação humana. Ela só se desenvolve no espaço-tempo. Isso é o Newton César, pensamento muito tacanho. Vamos falar em pessoas que navegam com o espiritismo, que é uma doutrina que tem um tipo de experiência de realidade também, que é diferente dessa. Lá, todos dizem que o tempo é diferente, o espaço é diferente. Então, vamos pegar outras pessoas que experimentaram LSD, psilocibina, ibogaína, substâncias controladas, mesma coisa. Tempo e espaço é outra coisa. Existe realidade, existe um ego, alguns até disseram que esse ego é capaz de se dissolver, mas eles conseguem dizer que esse ego existe, mas tempo e espaço ali é outra coisa. É outra coisa. Que para a gente é difícil conceber. Que a gente está muito preso a isso aqui. Então, aí, o desafio é esse. Vamos falar numa esfera transpessoal. E aqui a gente não está dizendo, nós estamos elocubrando. Não, tem gente que experimenta isso. E às vezes, diariamente, semanalmente. Não é porque, não deixou de ser teoria. Aquela história. Quando o Raymond Moody Jr. escreve o livro dele sobre vida, experiências de quase morte, vida depois da morte, ele estava relatando os primeiros casos que aconteceram ali. Hoje é incontestável. É só quem não quer ver as evidências que estão aí. Exato. Deixou de ser especulação. Sim. Existe, essa consciência continua. Como é depois, aí cada um vai dizer se volta ou não volta, cada um vai ter o seu sentido. Eu volto com a minha memória, não, isso é outro papo, mas há uma quantidade assim, do que a gente costuma chamar de consciência. E ela é transpessoal. Isso parece que já é consenso. O materialismo aqui não reconhece isso porque ele já ele morreu e não se tocou aí. Né? Agora, o que é legal lembrar isso. Para quem está nos ouvindo, eu acho que a maioria do público já sabe disso, não é mais especulação. As pessoas estão experimentando isso faz tempo. E alguns deles, como o Instituto de Ciências Noéticas, estão tentando levar para o laboratório para fazer isso que os cientistas com C minúscula, a ciência tradicional, querem fazer. Deixa eu tentar medir isso. E algumas medições são feitas. Comprovam alguma coisa? Não como a ciência gostaria, mas comprovam que há algo além, né, que já é suficiente. Então, voltando, do transpessoal, concordo contigo, parece que as evidências mostram espaço-tempo é outra coisa. E aí, o linguajar tem que ser diferente, a interpretação da realidade tem que ser diferente, os tons mudam, é outra história. E aí, das duas, uma, ou a gente experimenta e vem contar o que é, ou a gente vai ler e reproduzir aqueles que experimentaram. Né? Que é o que a gente faz quando a gente lê outras. O que é a literatura? É alguém plasmando o pensamento dela, logrando para a posteridade. Muita gente está fazendo isso hoje, está experimentando coisas. O que é o livro tibetano, o Bardo Todol? Alguém experimentou aquilo. Alguém, não foi só um. Vários experimentaram aquilo e vão colocando as coisas. Né? Mesmo no próprio cristianismo original com C maiúsculo, o que é o Pai? Ele não é uma coisa material, não. Mesmo sabendo que não foi Jesus que disse aquilo, que atribuído a ele ali não é aquilo, aquele discurso nos toca até hoje, toca no nervinho e reverbera, porque a gente sente. Tem uma conexão até nossa lá dentro, e a gente acredita nisso, que nós viemos de lá e para lá estamos indo também. É que aqui temporariamente estamos nessa limitação. Né? A ideia de pai como fonte.
como origem. Que não tem nada a ver com Yahvé. Exatamente. Mas uma coisa interessante, que é, voltando à questão do espaço-tempo, que isso o Bernardo Kessler nunca falou textualmente, ou pelo menos eu não lembro dele ter falado a respeito disso, mas é uma coisa que eu estava pensando outro dia, e agora subitamente me veio à memória esse insight, que é a questão do espaço-tempo, ou aquilo que nós chamamos de dimensão tridimensional, seria uma forma de você organizar a realidade, simplesmente isso. Então, aqui, dentro desses 5 sentidos, das condições que são apresentadas a nós, né, biológicas, ecossistêmicas, etc., temos uma forma de organizar as coisas. E essa forma de organizar as coisas depende, obviamente, do tempo, né? Então, depende dessa condição de espaço-tempo, né? Mas que não pode ser considerada como uma única existente, que acho que esse que é o grande problema, né? Então, temos aqui, com os nossos 5 sentidos, uma forma de entender a realidade e organizamos ela de uma determinada maneira para que ela se perpetue ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Que usamos, né, mais uma vez a palavra, a gente tenta escapar, mas a gente volta nesse conceito toda hora. Porém, nada impede que outros seres, com outros aparatos sensoriais, em outras condições ecossistêmicas, organizem a realidade de outra forma. Né? Então, assim, isso vai dando uma ideia de dimensão, que existem várias interpretações de dimensões, inclusive a própria física tem diferentes interpretações, a ideia de multiverso, essas coisas todas. O próprio Bernardo Kessler, ele questiona uma dessas interpretações, que ele menciona que ela não é nada parcimoniosa, né, que seria um dos atributos científicos mais louváveis. Isso é o oposto de ser parcimonioso, porque são múltiplos universos surgindo o tempo todo e para ele não parece ser coerente. Mas, voltando a essa questão que eu estava dizendo para você inicialmente, é uma condição finita pelas características ou pelas condições biológicas apresentadas aqui nesse contexto que estamos encarnados. Porém, para fora disso, com experiências com substâncias psicodélicas, né, como psilocibina, DMT, é muito recorrente essa ideia das pessoas relatarem que há uma diluição do ego. Né? Isso é terrível, porque se você não está acostumado com a ideia de que você é algo muito além disso, você é simplesmente o seu ego, você é a narrativa que você conta para si mesmo, né, de que nasceu na família tal, no bairro tal, no país tal, então, assim, você considera que essa é a condição finita, essa é a limitação, e a partir do momento que você percebe que isso está indo embora, está diluindo, não vai restar mais nada, mas muito pelo contrário, aí que vem a ideia de infinito, porque você percebe que, opa, peraí, tudo isso foi embora, né? É uma condição extremamente maluca, acho que passado o momento do pavor, você se depara com a realidade que, pô, peraí, continua a haver um observador, a experiência continua a ocorrer em outras circunstâncias, mas não é mais aquela que eu achava antes. Né? Então, essa ideia do infinito também parece estar relacionada com esses experimentos, com substâncias psicodélicas e nessas reportagens, né, que as pessoas fazem, esses relatos que as pessoas dão depois de passarem por essas experiências da diluição do ego por uma condição transpessoal, onde tudo é muito mais amplo, inclusive com um senso de realidade ainda mais forte. E também via experiências de meditação, contemplação, interiorização e, em alguns casos, sonhos também. E olha que interessante, como a manipulação, eu vou usar o termo manipulação, mas não é o melhor, mas a nossa capacidade de manipular bem o espaço-tempo nos permite colocar uma sonda em Marte. Genial. E graças aos equipamentos que a gente tem aqui, a gente pode ler equipamentos de Marte e graças à nossa capacidade intelectual conseguimos inferir coisas sobre Marte não estando lá, sobre o presente e o passado de Marte. Você congelou, eu estou aí? Sim. Tô te ouvindo. Tá dando umas paradinhas, mas... Voltou. Então, genial isso. Mas existem outras coisas. Te ouvindo, sabe a ideia que me veio? É o seguinte, nós somos 8 bilhões de indivíduos. Todos concordam com isso. Alguns vão um pouco além. Eu digo, e você concorda, e talvez as pessoas que estejam nos ouvindo pensem a mesma coisa. Além de sermos 8 bilhões de indivíduos humanos, somos 8 bilhões de consciências. Tem gente que não vai nesse segundo passo, fica no primeiro.
só isso existe, eu paro por aqui. Eu fico desconfortável em discutir outras coisas. Ou eu não acredito que tem outras coisas. Nunca me provaram que tem outras coisas. E nós temos que reconhecer que, legal, é a alimentação dessa pessoa agora. Talvez ela pense diferente daqui a 10 anos. Talvez ela vá falecer assim. Mas outras pessoas como nós, ou experimentamos experiências diferentes, situações diferentes, ou fomos curiosos o suficiente para fazer indagações e fazer pesquisas. E aí fomos além, e fomos além. E dá para ir muito mais além. E tem gente que foi muito mais além do que a gente. Sim. Né? E, de novo, não é especulação, é experimentação. E é isso que é muito legal. Né? E outra coisa que você está falando, olha o exemplo legal. Para uma pessoa, para muita gente é difícil. Você consegue imaginar uma gota caindo num oceano, numa piscina, intermitente a um vazamento? Consigo. No momento que essa gota cai na piscina e se dilui, ela perdeu todas as características dela? Muita gente vai dizer sim, mas talvez não. Talvez tudo é especulação. Ela continuará parte de toda aquela piscina, daquele todo o oceano cósmico. Né? E outra coisa também que me veio, você falou do Castro, eu me lembro também que a tua referência, minha referência é o Ken Wilber, que esse é mais louco ainda. Eles vêm com aquela ideia de que ele diz que não é dele. Olha como a coisa pode ser mais interessante. A nossa ideia de infinito é uma coisa que se estenda infinitamente, por todos os lugares, não tenha fim. E a nossa ideia de eterno é que dure para sempre e não tenha fim. E na ideia dele e das concepções das grandes tradições religiosas e místicas antigas, infinito é que está fora do espaço. Puf, já fica difícil de conceber. Como assim fora do espaço? Eterno está fora do tempo. Como assim? Então isso muda completamente. Não, muda a álgebra, muda a gramática, muda a concepção e requer outro tipo de experimentação, outro tipo de conceituação, outro tipo de debate. Mas eu acho que faz todo sentido realmente, porque tanto a palavra finito quanto infinito, elas obedecem a uma ideia como vou dizer isso, a uma concepção relacionada ou vinculada aos nossos sentidos. E se os nossos sentidos são limitados, já estão furados logo de saída. Então, a ideia do infinito como além do tempo, né, faz muito sentido para mim, porque passa a perder a sua característica original, que é a referência local que temos, né? Que é essa de algo que precisa ter necessariamente um fim, e aí, se isso é diferente, é algo infinito, simplesmente, bom, fica difícil. Eu agora perdi a capacidade de explicar o que você está querendo dizer, cara. Mas é uma sensação, uma ideia que vem na cabeça, e aí as palavras não dão mais conta de conseguir explicar. Mas faz sentido o que você disse, da questão de estar além do tempo, de estar além do espaço. Para mim faz sentido. Outra coisa muito louca, legal, esse corpo vai fenecer, esse corpo vai falecer, ele vai ser queimado, vai ser enterrado, seja o que acontecer. Ele é formado por átomos. Esses átomos, será que eles são destruídos? Sim, talvez não. Mas, ao contrário do que a palavra própria átomo dizia, que era indivisível, não. Ele é formado por partículas ainda menores, neutrinos, muons, etc. Será que essas partículas, um dia, elas acabam? Não sabia. Então, essa é outra questão polêmica, porque assim, o que acontece? O Bernardo Kessler menciona aqui, justamente, usando uma metáfora, obviamente, né, sempre trabalhando com as metáforas, o que nós chamamos de partículas, ele menciona que é o quê? É a resolução da tela do monitor, obviamente, entre aspas, do nosso campo sensorial. Ou seja, se eu estou vendo você aqui agora e você tem uma resolução X, né, que é da qualidade do meu monitor aqui, né? Obviamente que eu não vou confundir você com a imagem. Eu sei que isso aqui é uma representação de você, que você de verdade não é isso. Porém, para haver uma comunicação, haver uma interação aqui, é o suficiente. Então, o que ele chama de partícula seria o quê? O último pixel possível que eu tenho aqui na minha imagem para conseguir dar conta da imagem que você possui. Mas a partícula por si só, ela não representa um objeto. É simplesmente a maneira como eu visualizo, como eu tenho acesso à imagem de algo muito maior, de algo muito mais representativo, que é você mesmo, propriamente dito.
E eu vou por aí também, e eu acho que é do micro para o macro. Como a gente falou, eu acho que tudo, nós, o planeta, o sistema solar, as galáxias, tudo, conformam um grande teatro onde a grande consciência cósmica barra profundo criou esse grande cenário para poder se multiplicar em individualidades que somos nós, corpos, neste planeta e outros planetas, outras criaturas, inclusive os animais, plantas, etc., com outros graus de consciência, para poder interagir, para poder dar sentido a ele profundo, não porque ele seja homem, mas todo mundo entende, para chamar de alguma coisa, para poder continuar crescendo, porque nada está parado. Nada está parado. Nem mesmo essa criatura. Não teria sentido. Né? De novo, sentido da nossa maneira de ver. E a gente reconhece. A gente vive isso. Coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido. Talvez vai fazer lá na frente. Mas, pelo que as pessoas têm experimentado e reportado, e informado e repetido, tudo indica que a gente está tateando, entendendo algumas das equações do jogo cósmico. Não entendemos todas. Do grande videogame da vida, você falou da interpretação do pixel, lembra da Matrix, né? Está aqui um bife, está aqui um carro vermelho, está aqui, e só os códigos passando. É isso, no fundo é isso, são zeros, nós somos somados de zeros e uns o tempo inteiro. Para esta vivência. Fora daqui é outra coisa. Tudo indica que é, de novo, fora do espaço, fora do tempo, que é difícil conceber. E a ideia do finito e infinito, a gente poderia analisar, né, estando encarnados, né, nessa condição imersiva desse videogame, digamos assim, né, que é encarnado aqui nesse planeta. Se você considerar a ideia do dormir, né, do sonhar e do acordar, é muito interessante, porque também nos passa a ideia de algo infinito. Né? Então, por exemplo, quando você vai perdendo a consciência, né, vai saindo do estado de vigília, vai caindo no sono, esse é um processo progressivo, né, que às vezes vai demorar, dependendo do cansaço, às vezes é mais rápido, menos rápido, mas de qualquer forma nos passa uma ideia de algo mais progressivo. Aí, na hora que a gente acorda, por exemplo, de pesadelos, é um despertar súbito, ou seja, repentinamente, pum, você vem, acorda, né, na condição de vigília novamente, né, e você não entra em luto, porque o seu avatar dentro do sonho, infelizmente, faleceu, né? Foi dizimado, né? De uma hora para outra, você simplesmente cai na real. Era simplesmente um sonho e acabou. Da mesma forma, a gente poderia especular se a morte não seria algo semelhante. Desde as mortes, onde ela ocorre de uma forma progressiva, ou seja, a pessoa vai adoecendo e vai perdendo a consciência progressivamente, até uma morte súbita, onde repentinamente, através de um acidente, uma catástrofe, algo desse gênero, a pessoa simplesmente, né, sai dessa condição encarnatória e simplesmente aparece numa outra condição da existência, onde necessariamente, aí eu vou bater nessa tecla, não tem nada a ver com o que nós vivenciamos aqui, porque se tivesse essa comunicação seria muito fácil, né, seria muito acessível. Então, isso para mim não é um indicativo de que não há uma continuidade, é um indicativo de que essa continuidade é necessariamente muito diferente da nossa, por isso inviabilizaria a comunicação. Obviamente existem aí, os espíritas vão, né, levantar a mão aí e dizer, peraí, para com isso, porque existem relatos de comunicação com espíritos, etc. Eu sei de tudo isso, obviamente, mas de qualquer maneira, eu como não sou espírita, então eu tento seguir aquilo que o meu instinto diz que eu tenho que analisar ou abraçar. Mesmo os relatos que provavelmente acontecem e tal, não invalida uma série de outras coisas. Né? A gente pode depois um dia entrar nessa seara. Para até talvez um dia convidar algum espírita para a gente poder bater bola. Mas sabe a outra coisa que me ocorre é o seguinte. Na verdade, no frigir dos ovos, cada um de nós tem que chegar para si mesmo e se perguntar onde eu me posiciono e o que eu espero dessa existência. Exemplo, muita gente vai argumentar, olha, essa ideia de que existe alguma coisa além, essa infinita, pode ser meramente um escapismo, uma maneira da gente aliviar a dor e o pânico da finitude da morte. É verdade? Sem dúvida. Muitos de nós, milhões, usam isso, mas não todos. Alguns experimentaram e sabem que a coisa é assim. E, a partir daí, como é que eles podem se comportar? De várias maneiras. Alguns, olha só, mesmo aqueles que sabem que a coisa vai continuar, eles podem pensar assim, um pensamento bem rasteiro. É? Por que eu vou me preocupar aqui em ser
reto, correto, bonitinho. Eu vou aproveitar o máximo possível. Dane-se moral, dane-se ética, dane-se tudo, porque eu sei que depois do videogame alguém vai, o grande profundo vai resetar que eu vou voltar aqui de novo, vou fazer outras coisas. Deixa eu aproveitar o máximo aqui. Alguns pensam assim, outros vão pensar de outra maneira. Não, isso aqui vale muito. Isso aqui tem um valor. Deixa eu aproveitar da melhor maneira possível sob esses princípios éticos, morais, espirituais, sociais, cognitivos, etc. Todo esse espectro existe. Todo esse espectro existe. Fascinante isso. Genial isso. Isso envolvido em pressões culturais, genéticas, familiares, sociais, limitações de todos os tipos. E essa é a maravilha da coisa. Qual foi a origem desses nossos papos há 7, quase 8 anos? A sua dificuldade de encontrar pessoas para ter conversas minimamente interessantes fora da superfície rasteira da sociedade. Pois é. E a boa notícia, tem muita coisa. É que a gente precisa encontrar essas pessoas, mas tem muita coisa. Tem que procurar, não é fácil. A maioria não está preocupada com isso. Por quê? Porque ela começa na casinha 1, casinha 2, isso está na casinha 4, 5, 6. Ela teria que chegar até lá, ela não está nem enxergando. E quando ela vê de baixo, ela vai interpretar, é escapismo. O cara está viajando, nada disso. Está perdido, está iludido. Legítimo que ela pense assim, ela não experimentou. Eu acho que é legítimo esse tipo de pensamento, mas é óbvio que ele é também limitado ou finito, porque não considera a ideia de que, de repente, tentar entender a realidade da forma mais abrangente possível pode ser uma forma de você viver da melhor maneira possível, entendendo os meandros, os detalhes ou as causas do sofrimento, né, que se encontram muito além simplesmente das explicações oficiais, digamos assim, né, a respeito da realidade. Então, aí, muito pelo contrário, não é um escapismo, é uma forma de você estar cada vez mais presente, mais atuante nessa realidade, e não uma forma de fugir dela. Você tem toda a razão. Mas eu acho que a pessoa só vai enxergar isso quem estiver na casinha 3. Porque quem está na casinha 1 ou 2, sabe o que ele vai ver? A vida é uma droga, mas é porque, por causa do outro. O outro. Ele pensa diferente, ele não sabe fazer. Eu sei como é. Eu e a minha turma, a gente sabe como é. O outro aqui é ruim. O mundo seria perfeito sem aquele lá. Então, ele não está enxergando nada. Não está enxergando nada. E mesmo aqueles que estão enxergando na casinha mais para frente, olha só, fica mais interessante. Pessoas como nós, que a gente já até brincou com isso. Nós temos que incluir todo mundo no trem, inclusive esses que pensam de maneira muito quadrada. Eles fazem parte, porque eles somos nós já experimentamos isso, nós somos eles também. Nós fazemos parte, é tudo filho de lá, é tudo parte dessa grande consciência comum. É tudo gota do oceano. Ela está perdida ali, mas ela vai chegar lá, por vias tortas, evaporando, voltando, no mar poluído, ela vai chegar lá. Nós aqui pegamos algumas corredeiras, alguns atalhos, estamos um pouquinho mais, mas a gente sabe, continuamos sendo gota do grande oceano. Uma boa. E é interessante essa questão da mente transpessoal, né, cara? Porque além dos relatos, né, de sei lá quantas pessoas aí já passaram por esse tipo de experiência, né, muitas vezes de forma induzida, né, através de substâncias psicodélicas, outras vezes de formas espontâneas, né, através de experiências de pico ou com práticas meditativas. Aí é bastante variada a forma como as pessoas acessam essas realidades. Mas essa ideia de uma consciência transpessoal também está ligada da mesma forma que eu vinculei agora há pouco a questão do sonho e do estado de vigília, de uma forma que normalmente a gente não consegue conceber ou tenta fugir dessa forma de encarar a nós mesmos como parte da natureza, né? Biologicamente até entendemos e até associamos bem, mas consciencialmente isso não cai a ficha, mas nem a pau. E, veja só, a consciência não é algo apartada desse universo, ela surgiu desse universo, surgiu daqui também, então faz parte da natureza. Então, como parte da natureza, ela também é o quê? Orgânica, porosa, flexível, ela é irregular, assim como tudo na natureza é. Não existe nenhum aspecto dentro da natureza que é preciso, mecânico ou perfeito do ponto de vista de que as coisas são projetadas para, né? Ou seja, há uma evolução natural
para que as coisas sejam de determinada maneira. Então, por exemplo, quando queima, né, o fogo queima uma madeira, ela não vai queimar a madeira por inteiro, vai ficar sobrando alguns pedaços, algumas partes dessa madeira vão ficar sem queimar. A água, quando escorre pelo desfiladeiro, ela não escorre de uma forma certinha apenas por um lugar, ela tem todo um processo caótico de descida ali pelo desfiladeiro que não é perfeito. A consciência também funciona da mesma forma, ela é maleável, flexível, e a única limitação é a nossa teimosia em querer encaixar tudo dentro de uma caixinha, ao invés de abrir essa caixa e explorar o que existe para fora dela. Então, aí você passa a descobrir que realmente a consciência, encarada de uma forma biológica, orgânica e natural, não há uma limitação para isso. É a única forma natural onde você percebe que não há limites, porque há uma limitação intrínseca aqui entre corpos diferentes, os humanos, os animais, né, as amebas, árvores, né, vegetais. Há um limite intrínseco onde existe uma individualidade, embora também isso, né, dependendo do nível em que você considera, também começa a desaparecer percepção de árvores ou conjunto de árvores que até então achavam-se que eram indivíduos separados, apenas um organismo, né, o mimetismo e outras formas de associação entre os animais, onde essa questão da individualidade se dilui completamente, mas ainda assim, visualmente ou através da nossa percepção mais imediata, através dos nossos 5 sentidos, há ali bem visível uma separação entre uma coisa e outra. Quando você começa a analisar a mente, cara, essas fronteiras todas desaparecem. Né? E aí a ideia do infinito, para mim, fica bastante interessante dentro do aspecto mental, dentro do aspecto consciencial. Não, excelente, essa parte é boa. Isso precisa ser guardado, que esses últimos 5 minutos foram geniais. 3 coisas que eu queria comentar, vamos ver se eu me lembro agora. Você falou da natureza, eu consegui viajar, fui lá para Itatiaia e tal. Olha a ideia que me veio. A natureza é perfeita pelas suas imperfeições. E essas suas imperfeições que fazem ela perfeita, do jeito que ela é, inclusive nós. São as nossas imperfeições que nos tornam perfeitos para aquilo do momento, para ser pensado no momento. Ponto 1. Consciência. Cara, genial que você falou, mas a maioria de nós continua atrapado. É o ego encapsulado na pele do Alan Watts. Por quê? Porque a referência sou só eu e meu ego. Quem é que faz a pergunta? Peraí. Eu tentando sair de fora, testemunhando, eu me olhando e fazendo as coisas. Como eu disse no outro programa, a gente até esquece que de vez em quando tem esses lampejos, quando a gente fala conosco mesmo, como é que eu fiz essa besteira? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo? É essa testemunha fazendo essa conversa conosco mesmo de um outro ponto de vista, né? O self olhando. A gente precisa abrir mais espaço para isso, porque daí ela consegue enxergar a coisa, né? Qual é a grande dificuldade para mim? Que eu estava lendo outro dia. Na verdade, toda a realidade ela é sistêmica. Ela está toda interlaçada, mas o nosso cérebro tem muita dificuldade para enxergar sistemas. Porque a gente tem que enxergar sistemas é pegar qualquer coisa e perguntar o que vem antes e o que vem depois. Nós estamos aqui na tela. O que veio antes do computador? Um bando de nerds pegaram, juntaram um monte de coisa, átomos e criaram uma programação. Legal. E antes? Alguém pensou que um dia é possível fazer essa comunicação. E antes? Alguém bolou uma matemática aqui, sistema binário. E antes? E assim por diante. Quem é que enxerga todo o sistema? Olha qual é a grande metacrise do momento, a crise climática. Por que ninguém resolve? Porque a solução é sistêmica. Não é um personagem, um país, um líder. E não é uma solução. E enquanto a gente não fica... Ela é toda, não é combustíveis fósseis, sim, mas não só. É criar do clima, sim, mas não só. É criar do gado, sim, não só. É criar da nossa educação, sim, não só. É todo o sistema. E a gente tem muita dificuldade de enxergar sistemas. Voltando, aquela velha ideia que virou papo de nova era, mas que as tradições antigas, os grandes místicos já disseram que nós somos todos um, é essa capacidade de sair, e esse todo um, esta grande consciência que criou tudo fora do espaço, fora do tempo, não teve um início, não terá um fim. E nós sim, como criaturas encarnadas aqui, como parte dessa parte tridimensional, mas como parte dessa consciência cósmica, não. E é crença que eu estou dizendo aqui, e você está dizendo sim porque você acredita? Não, porque
que algumas pessoas experimentaram isso e estão dizendo, é assim mesmo. Como se dá esse núcleo, eu não sei, mas é assim mesmo que a coisa acontece. Milhares de pessoas, milhões de pessoas estão dizendo isso. Agora, muitas pessoas ou não têm condição de pensar nisso, ou se apavora, ou ainda não está preparada, ou não teve uma experiência. Muitas vezes as pessoas mudam depois de ter uma experiência fantástica, que muita vida delas. Muitas pessoas não tiveram. E o nosso sistema cultural não ajuda em nada. Ele necessariamente, ele reforça o finito, ele reforça o material, ele reforça o temporário, o duradouro. É para sempre. Não, nada é permanente, nada é para sempre. O planeta não vai ficar aqui para sempre. Essa relação que a gente tem totalmente disfuncional com o planeta, ele não vai estar aqui para sempre. Se a gente não tomar cuidado, ele vai embora. Ele vai embora. Sim. Cara. Falei demais, mas é sensacional, cara. É difícil a gente enxergar. A gente consegue enxergar, mas para as pessoas é muito complicado enxergar. Eu entendo. Mas acho que é um bom exercício, porque é como se fosse uma ginástica consciencial, digamos assim, né, cara? Como eu disse no início do episódio, a ideia não era fechar nada ou chegar com alguma conclusão, mas o exercício por si só ele é bastante útil, porque nos obriga a encontrar, inclusive, vocabulário adequado, as metáforas melhores para expressar certas condições que nós tentamos abarcar. Você vê que eu mesmo, no meio do papo aqui, teve uma hora que eu não consegui me expressar mais. Eu estava com a ideia na cabeça, mas como é que eu coloco isso em palavras? Não consigo. E normal, tudo bem, faz parte, cara. Não vou esperar que o tempo todo eu consiga decifrar aquilo que se passa dentro de mim e colocar isso de uma forma que seja comunicável, né? Entendo que seja perfeitamente normal. Parece que a maioria das pessoas que têm experiências transcendentais costumam dizer: as palavras que eu vou usar não são suficientes, não dão conta daquilo que eu vivenciei. Como Jodie Foster, deviam ter trazido um poeta, porque um escritor, eu não consigo escrever isso aqui. E você vai percebendo o ponto que nós somos presas fáceis de nós mesmos, né? Ou seja, somos vítimas da gente mesmo, vítimas da história que nós contamos para nós mesmos, né? Nos convencendo a respeito de uma ilusão que foi autoimposta, obviamente autoimposta em termos, eu reconheço que tem toda a aculturação envolvida, a educação dos pais, etc, etc, mas isso também tem os seus limites, né? A partir de um determinado momento, a gente tem as condições de andar com as próprias pernas e começar a questionar essas coisas todas, né? É muito legal isso. Outra coisa que é bem interessante, ó, muitos de nós um dia chegam, se atrevem a fazer pergunta. Legal, se não for só isso aqui, será que vai mais além? E vai procurar uma busca. E vai encontrar alguma coisa. Vamos dizer o espiritismo, ou vamos dizer o grupo Rama. E vai chegar lá e vai dar um salto na escadaria. Legal, nível de consciência. E qual é a armadilha? Poxa, eu enxergo muito mais do que eu enxergava antes. Isso aqui me explica um monte de coisa. Essa é a realidade. Muita gente fica aí. Eu mesmo fiquei nesse paradigma de Rama há muito tempo. Mas alguns se atrevem ou percebem que é mais do que isso, eu estou percebendo que é mais que isso. Ou então, curioso, será que não tem mais? E vai além. Tem um terceiro degrau, tem um quarto, e todos eles incluem e transcendem os anteriores. E é muito maior. Fica mais fascinante. Caramba, que tamanho terá essa escada? É fascinante, né? Agora, é para poucos. Porque nesse meio tempo, a gente tem que viver nessa vida aqui, porque o estômago, ele ronca, porque ele precisa de nutrição. Né? Essa vida física, ela requer um mínimo de cuidado para ela ser mantida. E algumas pessoas lutam para isso. É perfeitamente compreensível que elas não possam dedicar o tempo que nós somos privilegiados, a gente pode dedicar. Mas uma coisa é certa, cara, é através dessas especulações que a gente tem a oportunidade de não eliminar, obviamente, a gente não vai eliminar o sofrimento, mas a gente consegue diminuir os níveis de sofrimento nossos, obviamente, né? Dentro dessa realidade, eu acho que cada consciência e seu processo de desenvolvimento vai chegar a um determinado momento que vai perceber isso, de que essa expansão da consciência é necessária. Por quê? Para você diminuir a carga de sofrimento existente. Porque as explicações que estão por aí a respeito da realidade, daquilo que nós somos, daquilo que a vida é,
elas realmente são muito precárias, com bastante furos, né, por todos os lados, né, como se fosse um grande navio cheio de furos, cheio de buracos, que não explicam, pelo menos para aquelas pessoas que já se depararam, né, com o grande enigma que é a vida. Elas não são muito insuficientes para explicar a realidade. Então, expandindo ou fazendo esses tipos de exercícios que nós propomos aqui, você tem a oportunidade de minimizar o sofrimento, né, e conseguir entender a realidade de uma forma diferente. Você não vai mudar a realidade vai continuar a mesma, mas você vai conseguir enxergar de outra forma. É a perspectiva, né? E não precisa ir muito longe. Ao contrário do que a maioria das pessoas coloca, por exemplo, a questão do sofrimento, que ninguém nega. Poxa, esse sofrimento significa punição. Eu estou sendo punido. Estou num planeta de expiação. Alguns que veem dessa maneira. Legal. Pessoas como nós, a gente pode tentar mudar a chave e ver. Sofro sim. O sofrimento existe sim, mas que lições eu posso tirar disso? Exatamente. É outra condição. Eu começo a dar qualidade à minha vida a partir do sofrimento. Não nego que ele existe, mas eu posso tirar lições dele. Uma colega minha, desculpa, eu sei que a gente estourou, uma colega minha disse outro dia para mim, a gente perde muito tempo perguntando por que as coisas acontecem com a gente. Por que comigo? Por que a doença comigo? Por que eu sou pobre? Por que isso? E ela disse assim, se a gente mudasse a pergunta e perguntasse para quê, poxa, o enfoque seria totalmente diferente. Tudo bem. Para que estamos fazendo isso? Para, né, finalizar mais um episódio de Contatos Insólitos. Cara, muito obrigado por mais uma participação fundamental dentro dessas loucuras que às vezes eu trago para você. Mas, infelizmente, chegamos ao fim, né, dessa condição finita. E nos vemos, então, no próximo episódio de Contatos Insólitos, na próxima quarta-feira. Um grande abraço. Olha, combinado, Roberto. Um grande abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.